você vai ter uma determinação que ninguém vai poder tomar de você. Porque quando a gente tem fé no que a gente faz, a gente é indestrutível. É um grande prazer que o senhor aceitou fazer esse papo com o palestrante conosco. Novamente, o nosso primeiro foi presencial, mas eu não poderia deixar de fazer esse agora, né? Obrigado. Um prazer. O Dr. Ian tem um currículo muito extenso, então vou falar 2, 3 coisas apenas, e depois, ao longo do nosso bate-papo, vocês vão ver a potência intelectual desse homem que estão falando aqui conosco, tá? Dr. Ian é pós-doutor em negociação por Harvard, criou o modelo Negotiation, professor, consultor, escritor e palestrante. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Obrigado, Sandra. É um prazer. Eu queria que o senhor começasse a falar um pouco sobre qual foi esse modelo de negociação que o senhor criou, chamado Negotiation. Bom, o modelo que foi criado, ele vem em ruptura com o velho jeito de negociar, o jeito old school que foi um pouco abordado lá na China, na arte da guerra, de manipular, controlar, neutralizar. Depois que foi todo sobre a eloquência, toda a literatura, a persuasão, a velha diplomacia da eloquência. E depois que foi de alinhar os interesses, se tornar interesseiro, pegar ou largar, ameaça de recompensa, jogo de poder. E vamos criar uma ruptura para pensar a negotiation como um novo estilo de ver o outro, não como um inimigo que eu vou neutralizar, manipular, mas uma pessoa com quem vou ter que conviver, para o bem e para o mal. E como achar um espaço de relacionamento de convivência, um espaço de talvez não ver o outro perdendo e eu ganhar, mas talvez soluções que giram satisfação para ambas as partes. E assim um estilo, um jeito, uma mentalidade de negociar que seja em ruptura com o velho modo de Lady Gerson, arte da guerra, ser interesseiro, malandro e tornar a ética e a sustentabilidade no coração do framework, do estilo, do jeito de negociar moderno. Certo. Quer dizer, o senhor viu que a tendência do mundo não dá para ser mais aquele tipo de negociação onde um tem que ganhar vantagem, não dá mais, não cabe mais esse tipo de negociação hoje em dia. Pois continua a ter muitas pessoas que querem fazer ganha-ganha, às vezes, tem até a mentalidade, mas não tem a técnica. E na prática, sem vendas, sem suprimento, sem negociação, mal fecham 30, porque um quer um, outro quer 2, ninguém quer ceder. E assim fica muitas vezes 1-0, 0-1 e não consegue fazer ganha-ganha. Então tem uma discrepância entre o desejo, às vezes, das pessoas e a realidade que as pessoas acabam mentir, blefar, omitir, manipular, como falei, e acaba fazer ganha-perda ou perda-ganha. Como que o senhor acha que a transformação digital vai mudar a negociação daqui para frente? Vai mudar porque a mesa que era no início do século XVII, a mesa de gastronomia, de diplomacia, se fazia através da gastronomia, através da convivência, da proximidade. Às vezes, os casamentos se faziam de forma estratégica na Europa para evitar guerra ou neutralizar territórios. E a mesa, o encontro físico, se tornava necessário para convivência, convivialidade. E essa mídia, que era a mesa, que era o encontro de proximidade, de se comunicar, se tornou outra média, são as telas, o mundo digital. E hoje, para o bem ou para o mal, vamos se relacionar com um fornecedor que estão a 10 mil quilômetros. Hoje, nós estamos a quase 10 mil quilômetros um do outro, porém, temos proximidade. E quando eu falo com empresas como Alibaba, na China, que me chamou para ir uma noite na China fazer uma palestra, Alibaba tem 120 mil fornecedores no mundo inteiro. Então, como conhecer de forma física e com proximidade 120 mil pessoas? Hoje, se eu tenho acesso a, por exemplo, 100 dos seus cliques de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, eu vou conhecer você melhor que os seus pais ou parceiros.
se eu tenho acesso a 50 como um colega de trabalho. Então, hoje, o acesso aos dados, às afinidades, aos sentimentos mais íntimos das pessoas podem se fazer de forma tão eficaz que a proximidade física do cotidiano um do lado do outro. Então, a transformação digital não vai talvez tanto atrapalhar o conhecimento do outro, vai poder antecipar seus desejos, suas necessidades. E a transformação digital vai permitir três coisas. Uma, de aumentar a probabilidade de fechar acordos com o Big Data, com a inteligência artificial, com o algoritmo, que vão permitir de convergir para equilíbrio mais rápido. Então, a produtividade, a probabilidade de fechar acordo, não ficar com 30%, mas talvez 100% de chance de fechar acordo, e vão permitir de aumentar o tamanho do valor por conhecer melhor os interesses do outro, inventar mais opções e ficar com um acordo 10 a 10 em vez de 1 a 1, vamos supor. Então, existe uma ferramenta de suporte à negociação e não de ameaça à negociação. Entendi. Como é que o senhor vê, como que os brasileiros podem entender a modernidade da negociação para melhorar uma conquista de prosperidade? Para melhorar uma conquista de, não ouvi o final? De prosperidade. Prosperidade, tá. Prosperidade, isso. Certo. O que podemos definir como prosperidade, tem vários indicadores de prosperidade. Pode ser uma prosperidade emocional, se sentir bem, conviver com seu chefe, com seus colegas de trabalho e ir quase trabalhando de graça, de tanto que você gosta do que você faz com sua tribo, com sua gang. Ou uma prosperidade intelectual, não precisa ser só financeira, claro. O prazer da estimulação intelectual, do aprendizado, e a remuneração. Muitas vezes as pessoas saem da empresa por relacionamento com o superior que não é bom. Então, com o seu líder. Então, uma coisa, a prosperidade pode se tornar um calor humano, um relacionamento com o capital humano, que dá prosperidade sentimental, emocional e que é completa. Outro é a utilidade social, que é uma outra forma de prosperidade. A Michelle Obama falava que a riqueza não é o que você ganha acumulado dos outros, mas é que diferença você fez para esse mundo. E de se olhar no espelho, dizendo contribuir para fazer isso, para fazer jardim mais bonito, para fazer hospital mais eficaz, que seja a razão, mas perceber uma utilidade social, e isso é uma outra forma de prosperidade. Obviamente, tem a conhecida prosperidade econômica do ponto de vista de quanto seu valor é percebido, reconhecido através da monetização. E aí vem a prosperidade do conforto físico, material. E hoje entramos muito com ecologia, com muitos radicais também da ecologia, no minimalismo, onde você não vai precisar ter 10 sapatos de couro, talvez não vai precisar de viajar toda hora de avião para poluir o mundo, vai pensar em não ir em cruzeiros que podem poluir mais que todo o parque de automóveis da Europa. Então, como cidadão responsável, sua prosperidade poderá ser não de acumular bens, mas talvez de ter o justo tamanho. E tem a prosperidade do ponto de vista de sustentabilidade, de economia positiva sobre as futuras gerações e ver no prazer da contribuição para um mundo melhor. Então, vejo do lado emocional, da identidade, eu vejo de várias fontes a possibilidade de ter uma economia positiva, negociações que faz você se dar bem com tua comunidade, cliente interno, teus colegas de trabalho, teus clientes internos, não ver como chatice, ir ver seu cliente como, oh, meu Deus, eu tenho que ver ser chato. Com teu chefe, não ir no trabalho com medo, com ansiedade. De reencantar a arte de ter reuniões, de não ter pessoas chatas que te fiscalizam, que te oprimem, que te intimidam, mas que te elevam, que te faz te tornar uma pessoa mais feliz. Então, o Martin Seligman, que foi um pouco o papa da psicologia positiva, né? E mais recentemente teve uma conversa com o best-seller que teve o prêmio Pulitzer, o Stuart Diamond, que é especialista de soft skills. Eles dizem uma coisa: o seu sucesso, se calibrarmos o sucesso de forma assim, de carreira, o Carnegie Institute of Technology determinou que 80% do seu sucesso na sua carreira, como agência de palestra, como arquiteto, como médico, como professor que seja, 80% do sucesso depende da sua habilidade de comunicar, negociar, influenciar, liderança. E apenas 20% é se eu conheço o técnico como arquiteto, arquitetura, contabilidade, contador. Enfim,
As universidades que não ensinam esses soft skills, essas habilidades de escutar, de ter o prazer da conversa, o prazer do debate, estão apenas dando 20% do salário, do valor dos seus estudantes. Por isso que a negociação se tornou tão estratégico e cada vez mais vai ser necessário de não dar para ficar um amador, de fazer negociador. Eu sou bom de papo, eu sei intimidar, eu tenho belas roupas, eu posso mostrar minha fanfarronice, meus diplomas, o que seja. Não. Se não bater o santo, se não tem uma afinidade, uma conexão, se não tem todos esses valores e também uma manipulação dos elementos de forma mais cirurgical e mecânica, você vai acabar ter um fraco desempenho. É como tentar jogar tênis com Nadal com uma raquete de madeira. Isso é técnica. Pode ter a mentalidade, a psicologia, a filosofia, o estilo, mas você vai levar uma surra. Com certeza. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre o que é a negociação sustentável e a negociação solidária. São diferentes, não são? Sim. Uma pesquisa foi estabelecida testando que as empresas com as maiores margens são as empresas que têm o luxo de pensar o longo prazo. Por exemplo, se eu sou investidor numa empresa que é especulativa, que vai investir 33 segundos na sua empresa, ou mesmo 4 meses, claro que eu não quero manutenção na plataforma de petróleo, claro que eu não vou querer você treinar sua aeromoça na segurança ou na qualidade do serviço na primeira classe. E tudo isso que você racha, todos esses valores no curto prazo, faz que ao final o cliente não volta ou não fica com valor agregado e você fica com um commodity com valor muito baixo. E o segredo são as empresas com capital fechado ou que têm o luxo de ter acionistas que ficam 10 anos, que vão te permitir de evitar os riscos para a tua marca, risco de ter um problema como Brumadinho, de ter negligência talvez sobre a manutenção da barragem. No Golfo do México, a British Petroleum, de não consertar bem a plataforma de petróleo, ela explode. E então, a sustentabilidade é a noção de um bom cliente é aquele que volta. Custa muito caro para ele vir na minha supermercado, que seja de publicidade, se ele compra só um Pepsi-Cola, Coca-Cola ou Brahma da vida. Então, como fazer ele voltar? Como repetir o jogo? Como esse cliente interno, o turnover, tem empresas de celular no telemarketing ficam 6 meses. Então, você treina eles, dá um treino sobre usar o roaming ou vender o roaming para os clientes. O cliente vai na Europa, usa o roaming para caramba e o atendimento lá do celular te diz você pode usar à vontade, não vai custar mais caro. Volta, tem uma nota, como eu já tive, de R$5.000, porque eu usei meu roaming lá na Europa. E lá, ainda bem estava gravado, rastrearam e viram que esse funcionário, que estava lá só há um mês, não tinha o treinamento sobre o roaming. E aí, o que aconteceu? Vai custar R$5.000 porque me reembolsaram. Imagina, eu multiplicado por 1 milhão, você perde, pela falta de qualidade e o alto turnover, você perde muito valor. Então, hoje, a sustentabilidade é fidelizar o cliente, obviamente. Fidelizar o cliente interno. Ter investidor que não pensa no curto prazo, porque o outro risco é de você perder, quebrar sua marca. 80% do CEO do Fortune 500, das 500 maiores empresas americanas, 80%, o CEO das 500 maiores empresas americanas tem 80% de chance de perder seu emprego dentro de 4 anos, devido a um escândalo sexual do Harvey Weinstein, um escândalo de contas não bem arrumadas, escândalo de uma Brumadinho, escândalos e assim vai. Em outras palavras, se você não pensa a longo prazo, proteger tua marca, proteger e não rachar o dinheiro do dia a dia dos 4 meses, você não está valorizando ou vendo o preço do risco. Então, hoje, a negociação moderna é gestão do risco da informação e da decisão. Não é apenas maximização de um bem imediato. E essa perspectiva vem com o cliente que não quer mais comprar um sapato X ou Y qualquer, ele quer ver uma marca que luta contra o racismo, que busca igualdade homem e mulher, que busca usar material que não vai acabar com o meio ambiente e as futuras gerações. Então, o consumidor cidadão começam a ficar uma coisa só.
E por isso que precisamos de empresas. Hoje, os fundos de pensão olham o clima organizacional na hora de investir numa empresa. Não vai investir numa empresa que não pensa a longo prazo, no futuro, porque não pega bem. Então, nós estamos numa era onde estamos condenados a ter sustentabilidade no nosso relacionamento com nossas comunidades, clientes e tudo o que eu citei mais cedo. Isso é a negociação sustentável, é a negociação. Eu acabei de publicar na França, ele chama negociação na França, no Brasil, negotiation. Isso que vem trazer essa modernidade. O outro que você colocou é a negociação solidária. Solidária. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos de muitos anos, vamos dizer assim. Sim. E nós estamos com a crise também da liquidez. Então, quando eu fiz uma palestra mais recentemente, nós vimos bancos que vão ter que renegociar com os clientes, renegociar os prazos de pagamento, negociar com aquele fornecedor que talvez vai precisar do dinheiro agora e pedir um prazo um pouco mais longo para pagar. Com aquele cliente também, vamos ter que renegociar, porque se acabamos com o nosso fornecedor, colocar ele na justiça, com o nosso cliente interno também, como ele vai administrar esse momento de dificuldade, de home office, Então, precisa cada vez mais empatia, precisa cada vez mais se colocar no lugar do outro, ter um sentimento de família, de identidade compartilhada. E esse sentimento que vem com essa empatia, essa visão de pensar o que o outro pensa, de pensar que precisamos amanhã conviver porque nós vamos estar vizinhos, vamos precisar de tudo isso, faz que é o que eu chamo de altruísmo interesseiro. O altruísmo interesseiro é de bem ou mal, você faz o bem para o outro, mas para o teu próprio bem. Interessante isso, altruísmo interesseiro. Então tá certo. Olha, eu queria saber há quantos anos você faz palestra, Ian? Eu estava me perguntando isso outro dia e eu acho que desde que eu comecei com você, foi há uns, eu acho que foi 15 anos atrás, se não me engano. Não, acho que não chega a tudo isso, mas é mais ou menos. No Brasil, faz muitos anos. Hã? Eu já faz muitos anos, você era novinho quando eu te conheci. Pois é, ainda tinha cabelo, meu olhar não caía, pois é. Mas deve ser alguma coisa, porque eu cheguei no Brasil há 18 anos atrás, onde eu comecei como professor da FGV, e me parece logo que foi 7, 8. Sim. Então, é mais ou menos 10 anos, uma coisa dessa. E assim, você lembra assim, qual foi a evolução dos temas que você foi falando, Ian? Você acha que houve uma mudança? Claro que sempre dentro da negociação ou em gestão de risco. Quais foram os temas mais solicitados daquela época para cá? Você sabe dizer isso? No início foi muito sobre arte da persuasão, vendas, negociação de vendas. E era um tempo de crescimento, de realmente bombando, de criar uma força de venda, uma plataforma, estruturar plataformas colaborativas de compartilhamento de experiência entre vendedor. E depois, um marco, para mim, nessa evolução, foi a crise que começou com a Petrobras, depois a crise do imobiliário e assim vai. E lá a Petrobras me chamou no meio da Lava Jato para formar e fazer palestra. No início, uma primeira palestra se abrir apetite, mas logo todo um programa de negociação para o setor de suprimento da Petrobras, porque a primeira meta era de diminuir de 5% o custo de compra. Com 17 mil fornecedores, a Petrobras compra 30 bilhões em exploração e produção, e a meta era de 5%. Batemos essa meta de formar 700 pessoas, e depois a segunda meta era 10%, sem quebrar o braço do fornecedor e coexistir. E lá também foi um sucesso, conseguimos diminuir de 10% o custo de suprimento. Então, quando tem crise como hoje, obviamente, onde você faz o jogo é reduzir os custos. Custos internos e custos com fornecedor de providenciar o suprimento. E menos venda. Então, vi uma evolução ao longo desses 4 anos de crise, a como negociar com nossos stakeholders, nossos participantes, soluções que permitem enquadrar esses desafios de redução do crescimento. E mais à frente, então, eu vi uma evolução das palestras, mais recentemente, mais para finanças e economistas, porque meu background é gestão do risco da informação e da decisão.
Eu trabalhei, por exemplo, fui em Singapura fazer uma formação com a equipe que foi eleito number one da Templeton. E ele tem 80 anos, se aposentou e mal se aposentou com 80, criou uma boutique de investimento com 81 e continua a viajar para o mundo inteiro 200 dias por ano. E então, é macroeconomia, microeconomia, relações internacionais com a China, porque eu publiquei 2 livros na China, um que foi eleito segundo mais influente da China. Então, tem bastante anos de trabalho com a China. Então, teve China, conjunturas de negociações internacionais, conjuntura econômica, que é o contexto de negociação. Você precisa saber em que terreno você vai jogar. Para continuar a metáfora do tênis, você não joga com Nadal em Wimbledon como você joga com ele em Roland Garros ou US Open. São terrenos diferentes. Terreno de crise não é o mesmo preço. Terreno de crescimento é outro. Então, Claro. A inteligência é adequar uma estratégia com um contexto econômico. E muitas empresas querem apenas um quadro onde você tem inflação de A, inflação de B, taxa de desemprego, coisas macroeconômicas táticas, mas não vê a ponte com como isso vai impactar minha negociação com meus clientes, cliente interno, trabalhador, governo. E isso que eu percebi quando eu cheguei no Brasil, há 18 anos atrás. Uma das primeiras tarefas que eu foi trabalhar com a Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no âmbito da reforma trabalhista, previdência, tributária e plano plurianual. E tinha 60 conselheiros do Presidente da República. CUT, Firjan, Fiesp, Gerdau, Diniz, evangélicos, expertos, especialistas em economia, todos debatendo, né, cada proposta e negociando. E, obviamente, tinha uma substância, que eram os dados, a matéria, mas depois do molde é a negociação. Claro. E hoje eu vejo duas viés no Brasil. Teve um pouco de deslumbro para as pessoas como a Batista, que eu chamo os encantadores de fruta, que vanglória, que fazem uma beleza pura e leva todo mundo para se afundar. E então tem o risco são os economistas que vêm um pouco com o papo do dia, mas que não são robustos e não alinham. E outro risco é de desconsiderar justamente esse contexto. Quando você vai negociar, fazer inteligência, qual é sua empresa, qual é o fluxo de caixa. Claro. Estudar e preparar. A cultura da empresa. Exatamente. Claro. E muitas pessoas vão negociando um pouco à vista, porque sabe alinhar interesse, relacionamento, timing, e não sabe analisar e fazer estratégia de negociação. Entendi. Ian, você tem 21 livros editados, né? Eu queria que você falasse pra gente, assim, qual foi o mais desafiador e como que esse aí está fazendo esse sucesso tão grande na China? Por que você acha que está acontecendo isso? Ok, obrigado. O mais desafiador foi um livro que foi Barreiras para a Resolução de Conflito, que foi uma organização com autores de diferentes origens. Então, nós tínhamos o Prêmio Nobel Kenneth Arrow, o Prêmio Nobel de Economia Thomas Kahneman, o Prêmio Nobel Tversky. Nós tínhamos professores de Harvard, MIT, Stanford, cada um no seu lugar, cada um com um capítulo diferente, cada um com um timing diferente. Professores, procurador da UERJ, muito querido. Você foi o organizador. Sim. Foi o organizador. Ah, tá. Com o diretor do programa de negociação de Harvard e 2 outras pessoas. Então, nós tínhamos que alinhar os timings de um do outro, fazer casos brasileiros para não ser um papagaio de Harvard e fazer tudo o que Harvard diz e só ver o mundo americano copiar-colar no Brasil, que não é isso. Então, tinha que equilibrar a cultura brasileira, as histórias brasileiras. Então, foi um desafio cultural, desafio de timing diferente, de distância diferente e também de direitos autorais, porque tinha que lidar com mais de 10 pessoas. Então, foi uma experiência difícil, porque o livro era mais focado para juiz, para advogado, para mestrado, doutorado, alto patamar disso, que não ia ser Paulo Coelho com esse livro, mas que tinha muito valor, que me orgulho muito, mas que me deu muito trabalho. O outro que eu gostei é na China, porque foi com um professor da Tsinghua, que é a grande universidade da China, que é um craque de marketing digital lá, ele que me apresentou a Alibaba e com que eu trabalhei. Uma professora que é Harvard Business Review da China,
que conhece bem o histórico lá, uma ex-aluna minha da Califórnia, da Universidade de USC, que é professora, e nós fizemos a nós quatro um livro com mudança de horário. Então, às 5 da manhã eu recebi no WeChat, que eles usam WeChat, palavras em chinês de 10 linhas que eu fazia copiar, colar no Google Translate, que eu respondi em chinês. Era um trabalho danado. Demorou. Em chinês, Ian! E viviam dizendo, na China não é assim, na China, mas na França também não é assim, no Brasil. Mas a modernidade é de transformar as tradições e não ficarmos ficando obcecados nas suas rotinas. Então, foram muito refractários a quebrar um pouco o gelo e fazer novidade, mas incorporaram e o resultado foi esse. Logo, a Shanghai Exposition International, que é a grande feira de Xangai, me chamou. A grande feira de Canton, a Câmara de Arbitragem de Shenzhen, que é a maior da China, me chamou com esse livro. E assim foi um sucesso na CCTV News, que é a televisão chinesa, né? Que é a CNN Global News de lá. Um dia me ligou e falou, bom, vamos fazer uma entrevista com você sobre o livro. Eu falei, que bom, vai dar visibilidade com a editora que temos. E eu falei, só por curiosidade, quantas pessoas vão assistir, você acha, mais ou menos? E a chinesa falou, não sei, 200 mil, 200 milhões, mais ou menos. 200 milhões, isso. Tá bom. Teve facilitação durante um dia. Que legal! E foi engraçado, mas foi o livro que por enquanto, foi um sucesso, porque realmente foi eleito o segundo mais influente da China em 2017, que foi uma boa surpresa. Ian, eu queria que você me falasse um pouco, então, agora, mais do seu lado pessoal. Eu queria que você falasse um pouco como é a sua rotina, como que é a sua estrutura familiar e qual é o seu hobby, o que você gosta de fazer no tempo que você tem livre. Bom, então, primeiro, durante o confinamento na França, que foi de abril até maio, grosso modo, foram 60 dias, onde eu fiquei cuidando da minha mãe e dos meus pais, que estão separados, mas eu vi os dois, e eu tinha a responsabilidade de não passar a doença. Então, não saí uma vez por solidariedade, mas também por altruísmo interesseiro, porque se eu passasse essa doença para minha mãe e meu pai e morrer, eu ficaria toda a vida arrependido de ter saído para um barzinho para dar um choque com um amigo e matar meu pai, né? Ou minha mãe. Sim, então, sim. Primeiro foi muito rigoroso, fiquei uma rotina monacal de 60 dias, que eu adorei, infelizmente. Aí você mandava buscar comida, essas coisas? Sim. E aí eu botava o álcool, com tudo aquela operação. E para aproveitar desse momento e fazer, como se fala em inglês, fazer uma limonada com limão, eu passei uma parte que era de comprar o livro do campeão do mundo de pizza e de aprender a fazer pizza perto do campeão do mundo de pizza. E hoje estou muito orgulhoso das minhas pizzas. Comprei um livro também de um grande cozinheiro que eu gosto muito, e eu me dediquei com muita disciplina a seguir receita. Então foi um prazer de caprichar meu nível culinário. Para mim, a filosofia do Nietzsche já falava que culinária, a arte de comer o que você leva, é a mais importante de todas as filosofias. Certo. Do seu corpo, da sua filosofia, do prazer do olhar, e encantou meu cotidiano de 60 dias com belos pratos que até postava no Instagram, não para o prazer de mostrar a sabedoria, o sabor, mas o prazer do olhar, né? Com uma pintura. Certo. O outro foi de botar um tapete e 2 escadas e um lenço para fazer uma parede de lenço para usar isso como practice de golfe. Então, eu jogava golfe sobre o tapete do jardim, com na frente 2 escadas com um lenço, né, de cama, para bloquear a bola que batia no lance. O seu hobby é golfe, então? É golfe e tênis. Tênis Sim. eu comecei muito cedo, e aí continuo no nível que eu quis. Era um nível de professor, quase, né? Quase de professor. E golfe eu não estava lá. E todo dia, durante 60 dias, eu assistia os 5 melhores professores de golfe e batendo 60 bolas todo dia, no mesmo horário, para não encher demais os vizinhos de barulho. E meu nível caprichou. Então, foi golfe, comida e escrever livros. Não, esse aí foi a sua rotina.
Foi. Essa foi a sua rotina. Agora eu quero saber como é a sua estrutura familiar. Então não podia ir na Ucrânia, só consegui em março. Eu tomei o último voo de Odessa para a França, no 15 de março, porque a França fechou as fronteiras. Então minha esposa e minha filha não podiam vir na França, só conseguiram vir depois do confinamento e vieram aqui durante 3 semanas. Elas foram embora agora há 2 semanas atrás e semana que vem eu vou lá via Turquia. Eu vou ficar na Ucrânia, que não tem muito Covid. E que é um país muito interessante também. E aí seus pais vão ficar bem aí? Minha mãe vai comigo também na Ucrânia. Tá. Meu pai vai ficar aqui porque ele está com Parkinson, então não tem toda a mobilidade que quis. E na Turquia vou aproveitar para ver o coautor do meu livro na Turquia, que são 2 tubarões que se seguram a mão brincando. Não sei se tem a foto aqui. Não, deixa eu ver. Ele foi criativo com a capa do livro, foi essa. Ai, que legal! Que legal, que bom. Então é turco. Imagino que é bom, mas não li em turco. E então vai ser isso, né? Um pouco disso. E eu não vejo a hora. No Brasil eu já fiz algumas palestras online, né? Em live, que vai ser, a meu ver, eu estava hoje passando 4 horas com uma business school, vendo como os cursos vão ser cada vez mais online, né? Misto gravado e ao vivo. Isso não é para voltar, eu acho que é para ficar. Eu também acho. E também para o meio ambiente, para o mundo, não sei se é inteligente de tomar um avião para fazer uma palestra na China ou no Brasil, bem pago sempre, ok, mas será que é inteligente de se reunir assim? E eu aposto que vai ter momentos de encontro para o prazer de ver pessoas, colegas, dançar e conviver e amar e beijar e fazer futuros casais. E também vai precisar esse misto. Então, eu espero que essa crise do Covid, todo mundo na França, no Banco Europeu, o Banco da França aposta que o crescimento vai ser de 8% o ano que vem. A Alemanha vai ser 7%, então vai ter uma retomada. Eu aposto que no Brasil, assim que seja vacina, seja que terapia seja um pouco mais consolidada, que o rigor também de um confinamento inteligente com as pessoas mais vulneráveis e as outras retomando com precaução e não ir nos barzinhos no Leblon fazendo farra e cuspindo um do outro. Eu acho que uma vez que todo mundo que seja no Leblon, no mundo, vai ter um pouco mais de consciência, nos Estados Unidos tem esse problema, me parece que é um problema que vai ficar, espero, um pouco mais marginal, e a retomada da economia vai ter provavelmente o justo tamanho. Você conhece o métier muito melhor que eu, mas imagino que vai ter um misto. Algumas coisas vão ser frequentes, de palestra talvez de 100 pessoas, 200 pessoas, mais ao vivo, live. Aqueles grandes eventos, feiras de 1.000 pessoas, eu acho que a maior que eu fiz com você foi 1.500 pessoas. Realmente são aqueles eventos onde tem uma coisa, um mercado, uma feira ao redor, né? Então é outro intuito aí que vai ficar provavelmente. Então, acho que eu sou uma transição híbrida que é mais inteligente para o mundo, me parece. Sim. Ó, Ian, você realmente já respondeu muitas coisas. Eu tinha outras coisas a perguntar, mas você acabou respondendo uma pergunta em outra, porque você realmente é bem completo quando você responde. Mas eu faço sempre uma pergunta para o palestrante, que é assim: se você pudesse dar uma dica para quem está nos ouvindo. Você sabe que a gente grava essa live para depois colocar no nosso canal do YouTube. Aí, aliás, eu queria que as pessoas se inscrevessem, que é Sandra Pascoal Palestras. E aí a gente vai ficar um do ladinho do outro. E para terminar, eu queria que você desse essa dica. Dá uma dica para nós, dá uma dica para quem vai te ouvir. Uma dica ou de negociação, uma dica que você, na sua experiência toda, pode nos dar. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse momento de pausa na vida profissional, de meditação, às vezes de contemplação, é um momento de reflexão. E existe dizer o que eu estava fazendo, para quê? Por que eu acordava de manhã? Para esse salário, para esse chefe, para pagar essa casa. E eu gosto do meu interlocutor, gosto do meu cliente, gosto do meu métier.
E você tem liberdade de evoluir para uma profissão que seja ir para mais para professor, ir para consultor, ir para autor. Você tem capacidade de repensar o que te faz bem e o que não vale mais a pena. E não persistir em coisas que você não gosta. Se você não gosta mais de vender esse produto, você é advogado, vamos supor, criminalista, e você tem a paixão desde jovem do trabalhista, porque o seu pai foi demitido, você quer lutar para o trabalho, sei lá a razão. Para com o que você não tem mais gosto de fazer e vai que te dá fé, que te dá perseverança. Entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si. Então, o entusiasmo, se você... Quando eu falo com você desde a noite, eu dei aula outro dia, até 3 da manhã, ao vivo, lá na FGV, eu falei, às vezes, é para ser dinheiro, porque um vai ser comido pelo imposto, outro vai para o staff de administrativo, outro fica quase nada para mim de 3 em 4. Mas eu falei, eu gosto de falar com meus 33 advogados. Se um está lidando com divórcio, talvez vai fazer um pai e uma mãe que vão se falar e filhos que não vão deprimir. Talvez 2 sócios, irmãos que não vão entrar na pancada e ir na cadeia. Milhão de coisas que pode reencantar as coisas. Então, pensa bem hoje que contribuição você está fazendo e que prazer te dá. Se te dá estresse, provavelmente você não está gostando do que você faz. Porque quando você tem o que o Federer em tênis fala de o grit, tem um livro muito bom chamado Grit, que é a perseverança e vontade determinada, é coisa obcecada, você não vê isso como estresse. Eu quero ter essa melhor pizza, eu quero fazer esse golfe nesse nível, eu quero chegar nesse patamar. Você vai ter uma determinação que ninguém vai poder tomar de você. Porque quando a gente tem fé no que a gente faz, a gente é indestrutível. E uma vez que você achou essa razão de ser, você não vai contar as horas, você não vai ver o relógio, ver se 5 horas, vai para casa logo, você vai ficar até 6 sem ver a hora passar. Você não vai contar seu tempo e você vai ser amado, porque as pessoas vão ver que você faz bem, você vê o sentido no que você faz. Que seja um jardim bonito, que seja salvar alguém de uma doença, que seja educar, você não vai ter estresse. Então, passamos 80% da nossa vida negociando. É isso que eu quis concluir com essa longa digressão. Passamos 80% da nossa vida negociando, segundo o livro Negociação Total, e provavelmente verdade. E se nossa vida é um desencontro, cada vez ver outro, diferente identidade, diferente interesse como inimigo, e ter um clash toda hora que tem percepção diferente de interesse, realmente nós vamos ter que fazer um slalom e evitar todo mundo no trabalho, no vizinho, na família, no velho tio. Você vai ver o escorregadinho e infeliz. Então, abraça a diferença, abraça o prazer do debate, abraça aquele temor que você é também, que somos todos, de fixar ideia e de aceitar novas informações para revisar nossas crenças. E essa agilidade de destruição criativa, de reencantar a sociabilidade através de humor, de carinho, de ouvir, de perguntar, tudo isso vai reencantar e criar poesia no nosso cotidiano. Então, se eu tenho uma coisa para dizer, repensa o que você faz. Você pode ser brilhante em tudo o que quiser se você se dedica. E ninguém vai te parar nesse momento. E como o Mark Mobius, que é o #1 Global Money Manager, que é meu mentor, que tem 80 anos, ele viu muitas crises na Turquia, na Rússia, no Brasil. Ele está rindo. Ele diz, em tempo de crise, sempre tem gente fazendo muito dinheiro. Então... É isso. Se você faz bem o que você vai fazer, você vai criar uma utilidade, você vai achar um caminho. E se o dinheiro não vem hoje, talvez depois da manhã. E assim passa a vida de forma sustentável e com uma noção de prosperidade. Ian, muito obrigada. Ian, olha, falar com você é aprender muito. Obrigado, muito Sandra. Obrigada. Prazer compartilhar. Olha, um beijo grande. Que você tenha uma ótima viagem para a Ucrânia. Obrigado. Né? Isso aí. Ucrânia, para ver sua filhinha, sua esposa. Isso. E olha, te agradeço muito pelo papo com o palestrante por aqui, tá bom? Eu te agradeço muito por tudo que você fez por mim, esses 10 ou 15 anos. Sempre com sorriso, sempre lutando. E agradeço muito por ter feito crescer a minha carreira de palestrante. Imagina, Ian. Obrigada. Beijo grande, Beleza. viu? Tudo Tchau. de bom. Tchau, tchau.